troço está confuso. Eu já ia dizer boa noite, é mole? Bom dia, amigos. Está no ar a sua edição de quinta-feira, dia 16 de abril de 2026. São 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã na Ucrânia, no horário que eu gravo esse vídeo, e tá uma confusão danada, porque desde 9 horas de ontem até umas 10 horas da noite, local, horário local, teve ataques e ainda estão em levantamento. Vocês vão ver que tem duas datas na informação da Força Aérea. A Força Aérea da Ucrânia divulgou mais uma atualização sobre o ataque combinado de mísseis e drones russos. Abatidos 8 de 19 mísseis balísticos Iskander-M S-400. 19 dos 20 mísseis de cruzeiro KH-101 já relatados. 4 de 5 mísseis de cruzeiro Iskander-K. Já tinha sido relatado. 636 dos 659 drones Shahed e de outros tipos. 349 de 361 já relatados. Então, ainda está essa confusão, mas se eu ficar esperando eles acertarem isso, vocês vão dormir e a notícia não sai, tá? Vamos ver no mapa da guerra, ainda muita coisa de ontem, tá? Aqui nesse cantinho à direita, ontem ataques com drones relatados em Sterlitamak. Ataque com drones à fábrica de produtos químicos lá em Sterlitamak. Aqui, ontem ainda foram relatadas explosões na fábrica de pólvora em Samara. Acho que tem uma foto. Tá aqui a foto. Aqui eu não entendi muito não, mas está no mapa, vamos ler. O Ministério da Defesa da Rússia disse: a liderança de vários países europeus decidiu aumentar a produção e o fornecimento de drones para a Ucrânia, destinados a ataques em território russo. Até aí morreu Neves. Um aumento significativo na produção de drones para a Ucrânia está planejado por meio de maior financiamento para empresas ucranianas e joint ventures localizadas em países europeus que produzem drones de ataque e seus componentes. Consideramos essa decisão uma medida deliberada que leva a uma escalada acentuada na situação político-militar em toda a Europa e a transformação gradual desses países em retaguarda estratégica da Ucrânia. Cacilda, ele só descobriu isso hoje? Tá lento esse pessoal, hein? Vamos ver aqui. Relatos de lançamento de mísseis de cruzeiro Caliber a partir do Mar Negro. Aqui, incêndio na refinaria de petróleo em Tuapse, após explosões durante a noite. Vamos às baixas para não perder tempo. Foram 1.100 soldados. 2 tanques, 1 blindado de transporte de infantaria, 43 peças de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguete, 1 sistema antiaéreo, 1.357 UAVs, 20 mísseis de cruzeiro, que não estão naquela relação da Força Aérea. Essa aqui é a relação do Ministério da Defesa, outro tipo de levantamento. E 208 veículos de transporte de logística. Após a vinheta, como sempre, as notícias do dia. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Zelensky agradeceu ao príncipe herdeiro Haakon da Noruega pela reunião. Juntamente com a Noruega, eles estão construindo uma parceria estratégica na área de segurança e defesa. Zelensky disse que é grato pela alocação de 9 bilhões de euros em assistência para esse ano. Isso é importante para a Ucrânia. Um soldado ucraniano tentou derrubar um drone kamikaze do exército russo com uma espingarda de rede. Mas, devido à quantidade de obstáculos, árvores e não sei o quê,
imediatamente desistiu e mudou para tiro com arma de fogo, abatendo. Olha, julgamento brilhante e habilidade de tiro, né? Porque acertar um alvo rápido, pequeno, em movimento, com um fuzil, não é coisa para principiante. Vamos ver o filme. Ó, lá vem o drone. Tá vendo? Não dá para usar a rede com tanta árvore. Acertou. Zelensky é o líder mundial que construiu o exército do futuro, recebido com honras em todo o mundo civilizado. Apenas um ano atrás, Trump e Vance zombavam dele em seu gabinete oval. Agora, todos podem ver o que é Trump, um perdedor, um personagem sem cartas na manga. Quem tem as cartas agora? Peter Magyar, entrevistado pela televisão estatal húngara M1. Ele disse: "Vocês só me convidaram agora, depois de 1 ano e meio, para explicar o programa do meu partido. E anuncia em direto a suspensão do noticiário da televisão pública. Vamos criar um órgão de informação independente, em que dá espaço também às oposições." Acho que essa entrevista a moça não gostaria de ter feito. Ele não disse só aquilo, ele disse muito mais. O novo futuro, né, porque ele ainda não foi eleito, o novo futuro primeiro-ministro da Hungria, Peter Magyar, foi convidado pela primeira vez ao canal estatal de televisão M1 e fez declarações chocantes. Primeiro ele disse: "Vamos suspender o serviço de notícia deste canal. Isso não tem a ver comigo e não estou em busca de vingança. Nosso povo merece um jornalismo que reflita a verdade." Ah, se a moda pega. Depois ele disse: "Vamos nacionalizar os ativos concedidos a empresários e fundações durante o período Orbán. Claro, aqueles favorecimentos aos amiguinhos." Outro item: a Fundação Matias Corvinus Collegium, próxima a Orbán, recebeu de graça 10% da MOL, empresa de petróleo, e da Gedeon Richter, empresa farmacêutica. Vamos recuperar essas ações. Aos 16 anos do período Orbán, neste país, 400 mil crianças húngaras vivem em profunda pobreza. Acho que a Hungria está começando a mudar. Outro item: o presidente Suliok, aos meus olhos e aos olhos do povo, não é mais o presidente desse país. É um presidente que não servia para nada, porque quem mandava sempre era o primeiro-ministro, então não serve mesmo para nada. Quando o apresentador perguntou sobre seu encontro com Zelensky como contraposição, ele respondeu: "Hahaha, entendo a sua piada e gosto dela, mas essas suas referências já não têm mais sentido. Para você, a Alemanha colapsou. Lá não há internet, as pessoas nem fazem sexo. O povo húngaro ria de você." Imagina o que a televisão estatal dizia, hein? Para falar isso da Alemanha, e o povo com internet sabia da verdade. Outro item: disseram nesse canal que até os meus filhos pequenos não falam comigo, quando, na verdade, meus filhos vivem comigo. Quando o apresentador interrompeu, ele disse: "Nenhum apresentador nesse estúdio teve a ousadia de interromper as palavras do primeiro-ministro mais corrupto e mais mentiroso da Hungria." Sinal dos tempos, né?
E por último, ao ser questionado sobre a base legal para o fechamento do serviço de notícia, essa televisão aí que está falando, ele disse: alguém neste canal me acusar de violar a lei parece com um ladrão acusando a polícia. Ah, esse Trump bater boca com o italiano. Ele não conhece a Itália, nem os italianos. Giorgia Meloni rebate declarações explosivas de Donald Trump sobre o Irã e a guerra nuclear. Ela disse: Trump, ela é inaceitável, ela não se importa se o Irã conseguir uma arma nuclear e destruir a Itália em 2 minutos. Isso disse o Trump. Aí Meloni respondeu: até onde eu sei, 9 nações possuem armas nucleares e apenas uma as usou. Essa nação são os Estados Unidos. O senhor Trump precisa moderar o tom, ninguém faz ameaças nucleares como Washington e ele deveria ter cuidado com o que diz. É raro um líder europeu criticar Trump diretamente dessa forma e nesses termos. E representante do povo italiano. E não aceitaremos nem ataques nem ameaças ao governo de nosso país. Exigimos a esse respeito uma condenação unânime. Escavadeiras são o sonho de qualquer soldado de infantaria, né? A estrada Pokrovsk hoje é um formigueiro contínuo. Militares cavam continuamente abrigos, esticam redes antidrones, carregam troncos. A zona de morte aumenta, a necessidade de se entrincheirar cresce. Os prazos e o ritmo acertam de forma catastrófica. Por isso, nossas escavadeiras na frente, quase o presentinho mais desejado. Aos rapazes dos predadores das alturas, enviaram um relatório sobre como nossas escavadeiras operam na direção de Pokrovsk. Os combatentes constroem grandes abrigos que cavariam manualmente por meses. Fico feliz que nossa ajuda tenha aliviado um pouco o serviço dos predadores. É por isso que trabalhamos. A empresa ucraniana Ukrainian Armored Vehicles está em fase final de codificação de um módulo de orientação terminal para o seu drone de visão em primeira pessoa, FPV, o B-60D. Ele é baseado em um projétil de morteiro de 60 milímetros, produzido por ela mesma. Além disso, a empresa também está desenvolvendo um sistema de visão em primeira pessoa baseado em seu projétil de morteiro de 82, que é um pouquinho maior. O de 60 milímetros é muito pequenininho. É aquela bombinha que normalmente a gente vê os filmes do drone deixando cair, porque como o drone é pequenininho, leve, né, não consegue carregar muito peso. Daí o morteiro de 60, mas 82 já é um morteiro um pouquinho mais parrudo. O Brasil tem, e a precisão dele, a baixa altura, tipo os 6 quilômetros, é fantástica. Engenharia alemã em ação. O sistema Gepard da Ucrânia abate enxames de drones. As forças ucranianas estão utilizando o Flak-Panzer Gepard, de fabricação alemã, para interceptar drones do tipo Shahed em tempo real. O sistema de canhão duplo de 35 milímetros, guiado por radar, está se mostrando altamente eficaz como uma plataforma móvel de defesa aérea de curto alcance, rastreando e destruindo rapidamente múltiplos drones voando em baixa altitude durante ataques. Tá aí, estamos vendo o interior do... Agora os tiros dele de noite, hein? Porque é radar não precisa de luz. Então tá aí, excelente. É uma rajada muito rápida, né? Tipo, brum, brum, brum. Então é uma cadência de tiro bastante grande. Eu gosto muito do Gepard. Acabei de mostrar isso, mas é tão gostoso que eu vou mostrar de novo. Banido extraoficialmente de aparecer na TV estatal por muito tempo, o futuro primeiro-ministro húngaro Peter Magyar surge em um canal
ao qual antes não tinha permissão para aparecer, apenas para anunciar o fim do monopólio midiático de Orbán, ao estilo norte-coreano. Good morning, madame editora. A Noruega não quis conversar com Trump. Escolheram Zelensky. É assim que se faz política, senhor Trump. Então tá aí as imagens de Volodymyr Zelensky na Noruega. E não é o único país, não. Como veremos, ele teve na Itália também. O homem não para. O homem não para. Como eu disse, ele esteve também na Itália. Aí nós vemos declarações conjuntas do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Então, bem diferente de Donald Trump, que está se isolando. Ele briga com todo mundo, xinga o Papa. Ele acha que o ego dele é mais importante do que alianças e não sei o que. Ele vai ver que não adianta ser poderoso sozinho. A primeira-ministra Meloni disse que apoiar a Ucrânia não é apenas um dever moral, mas também uma necessidade estratégica. Porque está em jogo não apenas a dignidade, a liberdade, a independência de Kiev, mas também a segurança da Europa. A Itália continuará a promover, no âmbito do G7 e da União Europeia, pressão econômica sobre a Rússia, que continua sem dar sinais concretos no processo de negociação, persiste em ataques contra civis e continua a visar infraestruturas críticas civis. A sequência não está cronológica, e sim em nível de importância. Durante nossa reunião, disse Zelensky, informei a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, sobre a situação no campo de batalha e nossas necessidades para reforçar a proteção do espaço aéreo. Discutimos a cooperação em defesa e concordamos que nossas equipes trabalharão nos detalhes de um acordo sobre drones entre nossos países. Também abordamos a situação no Oriente Médio e no Golfo Pérsico, tendo como pano de fundo a guerra no Irã. Compartilhamos os resultados de nossas conversas com os líderes da região e avaliações de posições-chave. É fundamental que, após essa guerra, haja mais segurança e não menos, e que os interesses de todas as nações sejam respeitados. Como será a segurança após essa guerra é uma preocupação global. E agora, todos nós na Europa, em especial, precisamos nos coordenar de forma substancial para salvaguardar tanto nossos interesses quanto nosso modo de vida. Obrigado, Itália. Uma notícia triste. Capitão Pavlo Ivanov, piloto de F-16, morreu ontem durante uma missão de combate. Pavlo tinha 26 anos. Os pilotos ucranianos de F-16 trabalham em condições incrivelmente difíceis para defender seu país e todos os dias arriscam suas vidas. Glória eterna e memória eterna ao herói ucraniano. A fronteira leste da OTAN está se tornando muito mais difícil para a Rússia. A Europa possui mais de 8 mil tanques em seu arsenal, distribuídos entre os membros da OTAN. A Rússia tem 3.460 tanques ativos, além de 2.100 em reserva, mas a maioria são antigos T-55, T-62 e até T-72 de fabricação soviética. A OTAN está se destacando em termos de qualidade, escreveu a United 24. O general Alexander Sirski estava dizendo:
A Ucrânia recapturou quase 50 quilômetros quadrados de território ocupado em março. Esse número foi divulgado ontem pelo comandante em chefe. É o resultado do que os militares ucranianos chamam de defesa ativa, uma doutrina baseada não na manutenção estática, mas na pressão contínua, no contra-ataque e na tomada de iniciativa ao longo de uma linha de frente de 1.200 quilômetros. A Rússia intensificou suas operações ofensivas com a mudança das condições climáticas, quando acabou o inverno, avançando com força em praticamente toda a linha de contato. Os setores mais críticos em março foram Oleksandrivka, Pokrovsk, Konstantinivka e Liman. As perdas que a Rússia está sofrendo são significativas. Seus objetivos não mudaram. Precisamos tomar iniciativa estratégica e é por isso que conduzimos a defesa ativa. Graças a isso, em março, nossas forças retomaram o controle de quase 50 quilômetros quadrados de território anteriormente ocupado pelo inimigo. General Sisky informou dia 15 de abril. Por trás desse número está um sistema que Oleksandr Sisky descreveu em termos incomumente diretos. Revisões operacionais mensais, nas quais os comandantes analisam abertamente os pontos fortes e as falhas. Aprendem com a própria experiência e fazem ajustes. Em discussões abertas, identificamos os pontos fortes e fracos de nossas ações. Aprendemos com a nossa própria experiência e aumentamos a eficácia. Isso é aprendizado institucional em tempo de guerra, um ciclo de feedback que a Rússia, com sua rígida cultura de comando, tem consistentemente falhado em replicar. No âmbito da engenharia, o general Sisky destacou uma adaptação tática que está sendo implementada em larga escala na frente de batalha. Corredores de movimentação subterrâneos, rotas ocultas para blindados e pessoal que reduzem a exposição em uma era de vigilância onipresente por drones. As forças aerotransportadas estão liderando o modelo. Outras estão seguindo o exemplo. As prioridades da Ucrânia para os próximos meses, conforme declarado por seu comandante máximo, são destruir o inimigo, deter os avanços, atacar profundamente a retaguarda russa e proteger o espaço aéreo sobre as cidades ucranianas. 50 quilômetros quadrados em um mês. A frente não é estática. A Ucrânia está contra-atacando. A campanha ucraniana de ataques contra o exército russo em território ucraniano ocupado continua. Já se aproximam de 500 vídeos geolocalizados de ataques com drones, mais de 200 dos quais têm como alvos armazéns. É importante entender que esses hangares não estão vazios. Eles abrigam bases de retaguarda, postos de comando, depósitos de munição e também oficinas de reparo de veículos. Mais importante ainda, muitos desses hangares armazenam equipamentos de defesa aérea, veículos blindados e outros veículos longe das linhas de frente. Essas são perdas que passam despercebidas por serem invisíveis, mas são significativas. Nos vídeos também podemos ver ataques contra as defesas aéreas e depósitos de petróleo. A vantagem da Ucrânia usar esses drones é que todas as, vitórias, todos os ataques são filmados, gravados e guardados. Então você tem geolocalização de todo o abate, de toda coisa que a Ucrânia faz. É um volume de dados gigantesco e uma experiência enorme para, inclusive, depois da guerra, servir de instrução e treinamento. O atual governo americano é o inimigo. E é importante reconhecer isso. Está dizendo o Vence. Interrompeu o financiamento à Ucrânia
é uma das coisas de que mais me orgulho, está dizendo Vance. Não gosto de escrever sobre políticos porque eles representam a escória da sociedade, disse a Devana. Esse texto é da Devana. Mas esse é um novo nível de baixeza tão profundo que é difícil permanecer em silêncio. Esse é o vice-presidente de um país que prometeu proteger a Ucrânia e ofereceu garantias de segurança em troca de nossas armas nucleares, aeronaves militares e mísseis. Esse é um vice-presidente acusado de trabalhar para a Rússia, um país que atacou a Ucrânia e deseja destruir o próprio Estados Unidos. Para mim, tal declaração já deveria ser um escândalo nos Estados Unidos, levando não apenas à sua renúncia, mas também a um processo criminal. Ao apoiar abertamente o agente russo Orbán, ele efetivamente admitiu trabalhar para os serviços de inteligência russos. Além disso, colaborou com ele, já que esses mesmos serviços trabalhavam para Orbán. Seria muito estranho se Vence não tivesse sido convidado por iniciativa deles, mas sim simplesmente por amizade com Orbán, que é alinhado da Rússia. Em última análise, não se trata apenas de um político ou de um projeto de lei de financiamento. Trata-se da erosão da confiança internacional. Quando a palavra de uma superpotência garantida por tratados e pela entrega de armas nucleares se torna uma moeda de troca política descartável, toda a arquitetura de segurança global entra em colapso. Imagine como a história olharia para os políticos e nações que desarmaram um país, oferecendo garantias de segurança apenas para se orgulharem de trair essa mesma nação quando um agressor semelhante a Hitler atacou. Devana disse: estou cada vez mais convencida de que o atual governo Trump está prejudicando intencionalmente os próprios Estados Unidos. Caso contrário, como explicar suas políticas e retórica? A princípio, parecia apenas uma provocação, pois tal nível de maldade e cinismo é difícil de imaginar fora da Rússia. Mas agora, parece que essa política de loucura ao estilo russo está sendo sistematicamente integrada aos Estados Unidos por meio do movimento MAGA. Ventos de mudança. Hilt pressiona nações europeias a fornecerem 60 bilhões de dólares em armas que a Ucrânia precisa agora em 2026. Mais do que o total real enviado pelos Estados Unidos em mais de 4 anos. Isso será adicional ao pacote financeiro de 90 bilhões de euros do empréstimo da União Europeia. Declarações de abertura e encerramento do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, realizado ontem em Berlim. Como vimos, a OTAN fornecerá à Ucrânia 60 bilhões em ajuda militar, além do empréstimo da União Europeia, segundo o Hilt. Os fundos virão dos países da OTAN em 2026, além do empréstimo de 90 bilhões da União Europeia. Segundo o Hilt, a prioridade no financiamento será dada à defesa aérea, drones e munição de longo alcance. O secretário-geral da Aliança também chamou atenção para a distribuição desproporcional dos custos de apoio à Ucrânia pelos Estados-membros. Esse é um problema real. Poucos países estão arcando com um fardo muito pesado e precisamos resolver isso. Apoiar a luta da Ucrânia é mais importante do que nunca. Zelensky visitou o presidente da Itália, Sergio Mattarella. Discutiu a situação de segurança da Ucrânia em toda a Europa, bem como no Oriente Médio e na região do Golfo. Apresentei um panorama dos nossos acordos com os países da região em matéria de cooperação em segurança. É importante desenvolver também um sistema de proteção conjunto na Europa. Foi dada especial atenção à assistência necessária para a resiliência energética da Ucrânia, ao desbloqueio da decisão sobre o pacote financeiro de 90 bilhões de euros para a Ucrânia e ao 20º pacote de sanções contra a Rússia.
e aos grupos de negociação sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. Agradeço à Itália pela sua ajuda ao setor energético ucraniano durante esse inverno difícil. Agradeço ao presidente pela sua posição firme e de princípios em apoio à Ucrânia e ao nosso povo. Então está aí a visita de Zelensky ao presidente da Itália depois de conversar com a primeira-ministra Giorgia Meloni. Ataque sob apagões. Em Zaporízhia Ocidental, a situação continua a se deteriorar. As forças ucranianas mantêm os contra-ataques ao longo da linha Stepnohivsk e Pavlivka e estão a deslocar a frente em direção a Kamiansk. Há relatos de confrontos armados entre Stepnohivsk e Kamiansk. O inimigo está gradualmente a romper as defesas russas desde o ano passado. Inimigo porque o Raibar é russo, né? Então o inimigo é ucraniano, tá? Então o inimigo está gradualmente a romper as defesas russas que avançaram na região desde o ano passado. Existe um risco real de perder o terreno conquistado anteriormente em direção a Zaporízhia. O sucesso ucraniano deve-se em grande parte à superioridade dos drones e aos reforços recentes que estão a ser enviados para a direção. Com base nos ataques contra a defesa aérea russa e as infraestruturas energéticas, incluindo a central nuclear de Zaporízhia, os planos das Forças Armadas da Ucrânia podem ser mais ambiciosos do que simplesmente repelir as forças russas do rio Konka. A anunciada libertação de Veselyanka foi prematura. Apenas pequenos grupos de infiltração aproximaram-se do povoado. Os rumores sobre avanços em direção a Zaporizhzhia também são infundadas. A situação permanece tensa e requer uma monitoração cuidadosa. Segundo o Intelligence Online, o consórcio europeu MBDA provavelmente está auxiliando a Ucrânia no desenvolvimento e aprimoramento dos mísseis de cruzeiro FP-5 Flamingo. O FP-5 incorpora componentes ocidentais essenciais, incluindo sistemas de navegação inercial e módulos GPS resistentes a interferências, semelhantes ao utilizado nos mísseis Storm Shadow ou Scalp. Storm Shadow em inglês, Scalp é o francês. Engenheiros com experiência na estrutura da MBDA ajudaram a adaptar rapidamente o sistema de controle digital do míssil para integração em tempo real com dados de inteligência, além de solucionar diversos problemas técnicos iniciais. O FP-5 pode ser visto como parte de uma integração industrial franco-ucraniana mais ampla. Franceses que fazem o Scalp. Isso se reflete ainda mais no interesse da França em desenvolver seu próprio sistema de mísseis antinavio no âmbito do projeto Chorus, que envolve empresas como a Renault e a Turgis Gaillard. Em uma reunião realizada em Bruxelas na noite de 13 de abril, parlamentares da União Europeia concordaram provisoriamente com novas salvaguardas para as siderúrgicas da União Europeia, com disposição essencial para garantir a eliminação gradual das importações de aço russo e o acesso contínuo da Ucrânia ao mercado da União Europeia. Deixa eu tirar minha foto da frente. Isso aí é um MiG-29 da Força Aérea Ucraniana. Não sei porquê. Eles é que são usados para lançar tanto a GBU-39 como aquelas bombas AASM Hammer francesas. Tá? Nunca vi o F-16 fazer isso. Normalmente eles continuam utilizando a frota de MiG-29 da Ucrânia. A Grande Guerra é, acima de tudo, uma competição de economias. Para atravessar uma guerra de atrito e reconstrução pós-guerra, não podemos permanecer um país com uma economia de matéria-primas. Falei sobre isso hoje no Business Wisdom Summit. Esse hoje foi ontem. Nosso caminho é a exportação de produtos acabados com alto valor agregado, o desenvolvimento da indústria de máquinas e do setor de tecnologia militar. A Ucrânia deve ocupar um lugar digno no mercado mundial de armamentos e precisamos acelerar
pois a janela de oportunidades não vai ficar aberta por muito tempo. O Estado, finalmente, precisa perceber: se ele não ajuda os negócios, também não deve atrapalhar. Sou um defensor consistente da desregulamentação e de um modelo em que a propriedade privada é absolutamente intocável. Respondendo à pergunta sobre a perspectiva de retorno de nosso cidadão do exterior, devemos descartar todas as ilusões. Ninguém voltará simplesmente assim. As pessoas esperam garantias reais de segurança e uma base econômica criada. Também falamos sobre os quadros durante a guerra. Destacou-se o grande papel das mulheres ucranianas, pois enquanto alguns homens lutam e trabalham e outros se escondem ou fogem para o exterior, são exatamente as mulheres que assumiram a responsabilidade de se tornar a base que sustenta nossas linhas de retaguarda e economia. E isso é comprovado pelos números. A Ucrânia utiliza robôs terrestres e drones para capturar posições sem o uso da infantaria. Já vimos, inclusive, um robô desse, com a metralhadora, sozinho, atacar uma posição russa, o russo se render, largar as armas, acompanhar o drone até o ponto aonde um soldado o interceptou e dali prosseguiu com a sua prisão. Quer dizer, os robôs estão ocupando todas as partes perigosas da linha de frente. E os humanos ficam na retaguarda, controlando os robôs em segurança. O regimento Safari da Brigada Liut, da Polícia Nacional, evacuando um companheiro ferido, percorreram 12 quilômetros sob fogo russo. A cada pouco tempo, tinham que se proteger dos ataques russos e demoraram 2 dias, mas o tiraram de lá. Ninguém fica para trás. Ninguém na Ucrânia é abandonado. Zelensky sobre o oleoduto Druzhba. Como prometemos, até o final de abril ele será reparado, não completamente, mas o suficiente para funcionar. Os reservatórios não serão todos reparados. Isso é um processo longo, mas a questão é outra. Se ele será capaz de funcionar, sim, até o final de abril. Nós acreditamos muito que isso coincidirá com outras obrigações dos países da União Europeia, principalmente da Hungria, que bloqueavam aquelas ou outras decisões importantes para nós. Estou confiante de que colaboraremos com a Hungria. Temos boas relações entre as pessoas. Devemos preservar essas relações e nos complementar. Somos vizinhos. Quanto à liderança, a nova liderança, eu acho que é preciso construir nossas relações com, se quiserem, pragmatismo. É possível construir relações amigáveis, mas com acordos, com cooperação, com respeito mútuo. Isso só fortalece os dois países. Uma subestação em Belgorod, na Rússia, foi atacada por drones ucranianos, causando cortes de energia em partes da cidade. Dados do FIRMES, que é aquele satélite da NASA que localiza incêndios, mostram grandes incêndios em andamento na cidade portuária de Tuapse após um ataque de drone ucraniano. Drones ucranianos atingiram a refinaria de Tuapse da Rosneft, danificando pistas de petróleo, tanques de armazenamento e unidades de energia. Moradores locais relataram muitas explosões durante a noite. A Rússia lançou um ataque massivo com mísseis e drones em toda a Ucrânia, atingindo Kiev, Odessa, Dnipro e Kharkiv. Civis foram mortos, incluindo crianças em Kiev, com dezenas de feridos e destruição generalizada em áreas residenciais. O presidente Zelensky chegou à Holanda. Ele vai receber o Prêmio das 4 Liberdades em Middelburg, uma homenagem a ele e ao povo ucraniano. A cerimônia contará com a presença da liderança holandesa, incluindo o primeiro-ministro e a família real.
Na Arábia Saudita, o ministro das Relações Exteriores do país, o príncipe Faisal bin Farhan, disse que a era da dependência dos Estados Unidos acabou. Como Trump pode nos proteger se ele nem sequer é capaz de proteger seu próprio país? Vejam que interessante. Após o Putin tomar a decisão de tentar tomar a Ucrânia, esse tem sido o efeito dominó no mundo. Primeiro, não conseguiu tomar a Ucrânia. 2. Suécia e Finlândia ingressaram na OTAN. 3. Grupo Wagner desaparece. 4. Derrotas eleitorais de seus aliados. 5. Referendo na Moldávia que aproxima da Europa. Meia dúzia, Alemanha e Japão retomam o militarismo. 7. Queda de Bashar al-Assad na Síria. 8. Azerbaijão ataca a Armênia e toma território. 9. Israel elimina o Hezbollah. 10. Estados Unidos capturam Maduro. 11. Estados Unidos eliminaram o Ayatollah. 12. É descoberta sua operação midiática na Argentina. 13. Perde seu aliado Orbán na Hungria. 14. Cuba a ponto de cair. E, finalmente, a Ucrânia se torna potência de tecnologia militar. Ainda tem Rousseff imbecil que acha que a Rússia está ganhando a guerra. E assim, chegamos ao final de mais esta edição, que esperamos você tenha gostado das matérias que separamos. Se é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal. É de graça, é só se inscrever. E aí você aciona o sininho e vai receber sempre as novidades. Todo vídeo novo você recebe. Quer dizer, teoricamente, né? Porque dizem que o YouTube tem falhado nessa informação, nesse aviso, tá? Não vamos perder tempo. Essa semana é a semana do Exército. 19 de abril é o dia do Exército. Cai no fim de semana, então hoje eu tenho que correr para Fortaleza Santa Cruz, porque na guarnição de Niterói vai ser comemorado hoje. E vai ser comemorado na Fortaleza de Santa Cruz, que é onde funciona a artilharia divisionária da 1ª Divisão de Exército, a artilharia Cordeiro de Farias. Cordeiro de Farias foi um coronel, depois general, depois marechal. Marechal Cordeiro de Farias, como coronel, comandou a artilharia na FEB. Então, a AD1, a artilharia divisionária da 1ª Divisão de Exército, que foi a DIE, que foi para a Itália, leva o nome histórico do Cordeiro de Farias. Então, o general Vilela, inclusive ontem, tornou a falar comigo, nos convidou para comemorarmos juntos hoje, e porque inclusive dia 24, o general Vilela estará passando o comando. Ele vai, parece que para Belém do Pará, e um desses novos generais de brigada que foram promovidos agora vai assumir lá a AD1. Amanhã, hoje, AD1, quer dizer, guarnição de Niterói. Amanhã, Palácio Duque de Caxias. Mas aí eu deixo para falar amanhã. Amanhã é aqui no Rio de Janeiro, no Comando Militar do Leste. Vamos ver a cidade que eu escolhi para hoje, que foi mencionada muito ontem no filme daqueles que viram sobre a Batalha de Montese. A bela São João del Rei. São João del Rei é um município brasileiro localizado no interior do estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. É vizinha de Tiradentes e tem uma Maria Fumaça, um trem, uma locomotiva daquelas antigas a vapor, muito bem restaurada, que faz um passeio turístico ligando essas duas cidades. Deve ser um passeio de 5 minutos, mas é interessante, ainda mais que o mineiro gosta muito de trem, só fala em trem. Então, para quem tem saudade do trem,
é um bom passeio. Por que eu escolhi São João del Rei? Porque ontem nós vimos na Vila Militar aquela bela demonstração da Batalha de Montese e a morte do sargento Max Wolff Filho, que inclusive tem uma medalha com o nome dele. O Max Wolff era do 3º Regimento de Infantaria, que hoje, o 3º, olha eu, 11 Regimento de Infantaria, né, de São João del Rei, também chamado carinhosamente de 11, e hoje é o 11 BI de montanha, quer dizer, o 11 Batalhão de Infantaria de Montanha, né? As unidades de regimento no tempo da guerra, em tempo de paz, são transformadas em batalhão, quer dizer, cai 1/3 do tamanho por uma questão de economia e praticidade também. Em caso de guerra, se desdobra todo mundo de novo para regimento a 3 batalhões. Tá? Então, foi por isso que eu escolhi São João del Rei, em memória do sargento Max Wolff. Muito bom! Se você chegou até aqui, eu agradeço de coração por você ter nos acompanhado até o fim, tá? E se é novo por aqui, eu sempre convido a que se inscreva no canal. Se inscreve e acione o sininho para ficar sempre bem informado. É uma praxe neste canal, ao final de todas as edições, a galeria de membros, que é uma listagem nominal, né, de todos os nossos membros que são os nossos apoiadores queridos. Depois, as letrinhas que sobem. Primeiro elas, as minhas queridas amigas, que fizeram comentário no vídeo anterior, letrinha que sobe no vídeo de hoje. Depois eles, os meus amigos. E se você quer ver seu nome nessas letrinhas, também com o nome da sua cidade, agora que eu publicar o vídeo, vai no comentário, diz seu nome, o nome da cidade onde você está, eu anoto e você vai ver no vídeo seguinte. Anoto sempre até às 18 horas, tá? Depois vou fazer outras coisas. Gente, um abraço por Carlos Caldeira e Cid Lopes de Salvador, Bahia, e Assis de Itauá, no Ceará. Tá? Eles sempre nos ouvem pelo celular. E deixa eu correr que eu ainda tenho que vestir o uniforme. Até amanhã, se Deus quiser.